paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos a nossa aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E como tema da nossa lição de hoje, nós temos a missão para a Europa, onde iremos destacar os seguintes pontos, né? Quais foram os objetivos da missão, os frutos que ela produziu e concluiremos fazendo um resumo de tudo isso. Então, para começarmos, temos aqui quais foram os objetivos da missão. Primeiro ponto, pregar a palavra em outro continente. Esse foi um dos objetivos. Lançar a semente pela primeira vez em solo europeu foi outro ponto. E alcançar outras cidades fora da Ásia. Então a gente pode ver o seguinte, que foram vários objetivos que ocorreram nessa missão, mas destacamos apenas esses aí. E para a gente começar, a gente vai ler alguns versos que o texto base para essa lição se encontra em Atos 16, do verso 6 ao 17 e 34. Então nós vamos ler apenas 4 versículos para a gente tentar entender qual foi todo esse objetivo dessa missão. Então abra sua Bíblia comigo no capítulo 16 de Atos, a partir do verso 6. E a gente lê assim a palavra de Deus. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Verso 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Verso 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então a gente pode tirar o seguinte: qual era o objetivo principal dessa missão na Europa? Paulo já havia feito um grande trabalho ali, naquelas cidades da Ásia por onde ele passou, como nós lemos aqui, algumas cidades como Bitínia, Galácia, são cidades da Ásia. Então Paulo já tinha feito ali aquele grande trabalho. Mas a gente pode notar nos textos, você pode tentar entender que pode haver uma incoerência ali no texto. Como assim? O apóstolo Paulo, um dos grandes missionários, escritor de vários livros, de várias cartas do Novo Testamento, onde ele escreveu a maioria, estava ali para pregar a palavra e o Espírito Santo lhe impediu. Como assim? Não seria algo bom ele pregar a palavra ali naquele lugar? Sim, seria. Mas esse não era o objetivo principal da missão. Então, por isso que o Espírito Santo o impediu de pregar a palavra ali naquele lugar. Porque o objetivo principal era a Europa. Um continente que ainda não havia chegado a palavra do Senhor. Mas graças a Deus, Paulo, através da visão que ele teve, ele conseguiu compreender que o Espírito Santo queria não era que ele pregasse a palavra ali, mas que ele fosse para a Europa. Então a gente pode entender o seguinte: e quais foram os frutos dessa missão? 3 províncias romanas foram alcançadas ali, com a missão que Paulo teve na Europa, no início de tudo ali. Então foram alcançadas ali Tessalônica, Corinto, Éfeso. Ou seja, já começou a render os frutos a missão que Paulo teve ali na Europa. Teve também outros frutos. A conversão de Lídia, aquela vendedora púrpura, que Paulo encontrou ali na beira do rio, e ali ela se converteu e logo após foi batizada. Teve também a conversão do carcereiro, né? Quando Paulo esteve preso ali naquela prisão, ele e Silas,
e ali eles louvavam, e o carcereiro daquela prisão, ele se converteu. Então, meus queridos, foi muito proveitoso a missão de Paulo ali na Europa. Então, o que é que a gente pode concluir de tudo isso? Concluímos que a obediência de Paulo ao Espírito Santo foi primordial para o sucesso da missão. Paulo não só teve a visão daquele varão ali que o convidou, o chamou para pregar, para que o ajudasse ali, levar a palavra ali naquele lugar. Então Paulo teve a visão, mas também teve a obediência. Ele obedeceu e saiu dali de onde ele estava e foi para aquele outro lugar. Ou seja, saiu da Ásia e foi para a Europa. Apesar que naquela época não se tinha geograficamente uma divisão ali do que era a Ásia e do que era a Europa. Mas entende-se que era a Europa. Né? Paulo saiu daquelas cidades pertencentes à Ásia e foi levar a palavra à Europa, através da visão que ele teve com aquele varão o chamando para ajudar naquela cidade. A missão foi extremamente importante na Europa, porque a partir desse evento a palavra foi disseminada de maneira muito rápida para todos os lugares. Então, qual é a conclusão geral que a gente pode tirar de aproveitamento dessa missão que Paulo teve ali na Europa? Nós concluímos que o Espírito Santo, ao impedir Paulo, ele nos diz que ele faz o que quer, com quem ele quer e onde ele quer. Então nós compreendemos esse ensinamento que nem sempre o que a gente deseja fazer, o que a gente quer fazer, é o que o Espírito Santo deseja. Muitas vezes a gente tem uma vontade, um querer de fazer até mesmo na obra do Senhor, mas o Espírito Santo pode nos impedir. A maioria das vezes a gente quer entender que o que está causando esse impedimento da gente fazer aquela obra é sempre coisas do inimigo, do diabo. Mas não, o Espírito Santo ele também nos impede, porque ele faz o que ele quer, como ele quer e com quem ele quer. Então, que assim como Paulo teve aquela visão e compreendeu que o Espírito Santo não queria ele ali, ele levasse a palavra naquele lugar, nós temos que entender que ele vai nos direcionar aonde nós devemos ir e levar a palavra do Senhor. Então, meus queridos, fica essa lição de hoje, que possamos ouvir a voz do Espírito Santo em nossas vidas, né? Para que a gente consiga fazer tudo o que Ele quer. Porque eu e você, todos nós, somos missionários. Assim como Paulo teve a sua missão ali na Europa, eu e você, nós somos missionários aqui onde vivemos, no nosso bairro, na nossa igreja, em qualquer lugar que estivermos. Então, fica aí essa mensagem, a lição, e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de, onde estivermos, pregar a palavra deles. E eu quero terminar essa aula fazendo uma oração. Então, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor destinou o apóstolo Paulo para essa missão. E foi através dele e de muitos outros que renderam muitos frutos. E hoje nós estamos colhendo esse trabalho que foi feito ali. Abençoa cada um missionário, Pai, que está espalhado por toda a face da terra. Que o Senhor os abençoe, os oriente e dê sabedoria a eles, para que eles possam cada vez mais estar proclamando o Teu Evangelho. É isso que eu te peço e te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E que o Senhor abençoe a todos nós.